As 3 chaves para controlar de vez a ansiedade. Será que isso é possível? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Felipe Lima e eu sou um apaixonado por ajudar as pessoas a vencer a ansiedade. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu era um cara inseguro e tudo me causava medo, me paralisava. Eu tinha medo de dentista, tinha medo de escuro, medo de fazer amigos, de me expor. Então a timidez fazia com que eu vivesse uma vida isolado das outras pessoas. Eu tinha medo de coisas difíceis. E quando você tem medo de coisas difíceis, sabe o que acontece? Você tem uma séria dificuldade de aprender as coisas e até mesmo de colocar em prática. Então, a impaciência, os medos, a falta de controle dos medos, tudo isso gerava uma ansiedade gigantesca na minha vida. E eu vou trazer para você nesse vídeo aqui 3 chaves incríveis, então fica comigo até o final, que você vai entender exatamente o que você precisa fazer para vencer a ansiedade. Entenda a ansiedade como um gasto de energia emocional por uma preocupação, por um sentimento de tristeza, de raiva, de culpa, de medo, que só desgasta você. E aí você pode me falar assim, pai Felipe, o medo não é uma coisa natural do ser humano? É! A ansiedade não é natural do ser humano? Também. A culpa, a raiva, tudo isso é natural do ser humano. E isso até é útil, é saudável que você sinta tudo isso. Porém, quando você permite que esses sentimentos, essas emoções dominem você, aí você trava. É como se o chão estivesse sujo. Quando o chão suja, vem a ansiedade. A gente limpa e parou. Acabou, zerou ela. Só que muita gente não tem a menor consciência de que isso é possível e muito menos sobre como fazer isso. Eu sou autor desse livro aqui, Imunidade Emocional. Ele é um best-seller, tem 269 páginas, ele é o Manual da Ansiedade Zero. Inclusive, a gente está abrindo inscrições aí para uma nova turma com um desconto especial. O link está aqui abaixo para você entrar no grupo VIP do WhatsApp e ter mais informações sobre o meu treinamento com encontros ao vivo em Imunidade Emocional. Vamos às 3 chaves fundamentais para você vencer a ansiedade. Presta bem atenção nisso, porque talvez você nunca parou para pensar. São coisas tão simples e que podem te ajudar a treinar sua mente para vencer a ansiedade. Tudo na vida é treino. E você não é nada. Tem gente que fala assim, mas eu sou do signo tal, eu sou de Capricórnio, eu sou ariano, ariano é ansioso. Você não é nada, você aprendeu a ser ansioso ao longo da sua história. Você permitiu que essa pressão dada pela cobrança externa ou interna, muito mais pela cobrança interna excessiva. Quando você começou a tua história com os teus pais, você recebeu 2 coisas basicamente, ou cobrança ou expectativa. Quando você recebe a cobrança das pessoas, você aprende a se cobrar muito mais. E é essa cobrança excessiva, essa culpa que quando você não consegue fazer tudo o que você precisa fazer, que faz com que a ansiedade cresça. Porque quanto mais você se julga, menos você se valoriza. E quanto menos você se valoriza, mais inseguro você fica na vida. Então, quer seja pela cobrança ou pela expectativa, você aprendeu a se julgar, a julgar as pessoas. E tudo isso, esse julgamento, gera ansiedade. Então, o primeiro passo para você aprender a dominar a ansiedade e vencer a ansiedade é você escrever. Pega aí papel e caneta e escreve. Se quiser escrever aqui nos comentários do vídeo, tá valendo também, porque as pessoas que forem assistindo o vídeo aqui, a gente vai pensar junto sobre, talvez você escreva alguma coisa que para alguém a pessoa fala, caramba, isso também gera ansiedade para mim. Críticas pode gerar ansiedade, a expectativa das outras pessoas. Uma vez uma tia minha chegou para mim e falou para mim, eu quero que você faça tal coisa. Eu falei, eu não posso fazer isso. Ela me pediu um favor, eu não podia fazer o favor. Não era nem por má vontade, porque eu não podia mesmo. E aí ela chegou para mim e falou assim, Felipe, eu esperava mais de você. Eu olhei para ela e falei, mas tia, eu não esperava nada da senhora não. A senhora está com raiva de mim? Por favor, me perdoe, eu te perdoo, tá tudo bem. Então, o primeiro passo é você identificar qual é a origem da ansiedade para você. A ansiedade acontece quando acontece algum imprevisto? Ou ela acontece quando você recebe uma crítica, quando você recebe a pressão das pessoas? A ansiedade para você acontece quando você percebe que você tem coisa demais e pouco tempo, aí vem um medo de não conseguir fazer as coisas? Ou a ansiedade vem quando você para pensar em algo que você quer fazer e talvez você não se sinta capaz de fazer aquilo ali. É o medo de se preparar e se frustrar de novo, o medo da concorrência, o medo de perder tempo. Porque tem 3 culpas que normalmente as pessoas trazem que geram muita ansiedade. Vê se você tem alguma dessas. A culpa do tempo perdido, a culpa das escolhas erradas e a culpa dos sonhos frustrados, os sonhos que você ainda não conseguiu realizar na tua vida. Então, quando você identifica qual é a origem, o que causa ansiedade para você,
Será que é a sua relação com a sua mãe, com o seu pai? Será que é a sua relação com o seu namorado, com a namorada? Será que é um medo de fazer uma prova e ser reprovado? Ou talvez o medo de empreender e você não conseguir ter sucesso? Você precisa identificar todas as fontes de ansiedade para você. E aí, quando você mapeia, esse é o primeiro ponto, você tem que escrever isso e você tem que tomar uma decisão de resolver isso, para que isso nunca mais gere ansiedade para você. E é como um problema qualquer na tua vida. Às vezes você tem um problema e você fica empurrando com a barriga. É um dente que está machucado lá e você deixa para depois. É um problema, um vazamento em casa. Às vezes é uma conta que você tem que pagar e você fica deixando para depois e pagar multa. Então, você precisa ter esse comprometimento de falar assim, olha, eu vou treinar minha mente para aprender a nunca mais me aborrecer com a crítica de ninguém, a nunca mais ficar chateado quando alguém tentar me diminuir, a nunca mais ficar com raiva de quem me compara, de quem não me valoriza, a nunca mais permitir que, por exemplo, situações quando alguma coisa dá errado, aquilo me destrua. Às vezes as pessoas se destroem assim diante de alguns eventos da vida. Quando você perde um ente querido, quando um relacionamento acaba, diante de uma demissão ou de um emprego. Então a vida vai trazendo várias coisas. Às vezes é um desentendimento com a pessoa querida e se você não tem uma mente blindada, uma imunidade emocional, isso te derruba. E aí isso tira a sua alegria de viver, te faz viver uma vida pesada e trava. Então, são 3 itens que a imunidade emocional ela promove na sua vida. Uma vida leve, mais feliz e realizadora. Isso é fundamental para tudo. Não importa se você quer passar em provas e concursos, se você quer empreender, se você quer viver uma vida leve, feliz e realizadora. Se você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, se você quer gostar mais da vida que você vive, se você quer encontrar a alegria de viver, sabe? Mesmo diante dos dias difíceis ou das pessoas difíceis. Então o primeiro ponto é você entender tudo que me gera ansiedade. E aí você vai começar a treinar a sua mente, entender por que essa crítica dessa pessoa gera ansiedade. Por que às vezes me expor, o medo de me expor, de ser julgado, gera ansiedade? Por quê? Deixa eu entender isso. Porque quando é Sun Tzu, a arte da guerra, se você conhece o inimigo e se conhece, você não precisa ter o resultado de 100 batalhas. Então você tem que entender por que você sente aquilo. Por que você se sente mal quando você vê alguém dando muito certo e você não deu certo ainda? Por que você precisa às vezes ver alguém se prejudicar para você se sentir bem? Por que às vezes você tem medo de tentar de novo coisas que deram errado no passado? Por causa dos seus traumas. Aham! Aí a gente vai pegar o segundo ponto. Você vai buscar quando foi no seu passado que isso começou. Quando foi no seu passado que você ser criticado pelas pessoas foi ruim. Uma vez uma mentorada minha falou assim, Felipe, eu morro de medo de viajar de avião. Andar de avião para mim é terrível. E eu perguntei para ela, mas por que você tem esse medo de andar de avião? Dá um toque aqui na minha cara. Por que você tem medo de andar de avião? Como você se sente? Essa é a pergunta de ouro. Como você se sente na hora que você vai entrar no avião? E ela falou para mim assim, eu me sinto sem controle, eu me sinto inseguro, eu me sinto vulnerável. E aí eu perguntei para ela, quando foi no seu passado? Então, o item 1, o que gera ansiedade? Andar de avião, beleza. Quando foi no seu passado que isso começou? E você vai tentar mapear no seu passado quando aquilo começou. Quando você começou a virar uma pessoa impaciente, insegura, foi quando você tentou alguma coisa e não deu tempo, aí você programou na sua cabeça, cuidado porque pode não dar tempo. E aí pelo medo de não dar tempo, se liga no que é o medo. O medo é uma trave invisível que gera aquilo que você teme. O medo não te protege de nada. Então, por exemplo, você tem medo de perder tempo. Aí você não para se organizar. A falta de organização gera perda de tempo. Você tem medo de perder tempo, então você está sempre pensando na próxima ação e não vive a ação atual. Isso gera, além de ansiedade, uma improdutividade, porque você faz tudo muito pior. Pesado, tenso, preocupado, ansioso. Você não encontra a alegria de viver na jornada. E essa é a grande meta da vida, é encontrar a alegria de viver. E a ansiedade te afasta da alegria de viver. Eu sempre falo para os meus alunos que me procuram, os meus mentorados que me procuram para passar em provas e concursos, ou para empreender na internet, no marketing digital, não importa o seu objetivo de sucesso, muita gente usa a imunidade emocional simplesmente para prosperar, conquistar sua independência financeira, fazer a vida andar, destravar a mente para fazer a vida andar, fazer amigos, se dar bem com as pessoas da sua família, enfim, viver uma vida leve, uma vida feliz, uma vida realizadora. E aí as pessoas chegam para mim e falam assim, poxa Felipe, às vezes as coisas me travam de um jeito que eu não consigo parar para pensar, eu tenho medo de perder tempo, eu tenho medo de tantos medos vão travando você e tudo isso aconteceu no seu passado. Como um mentorado meu que falava, eu gosto de estudar, mas eu procrastino.
eu procrastino de estudar. E aí ele precisava só se perdoar de ter perdido o horário de um ponto de prova e que ele fechou a prova, ele perdeu a prova dele. Era só isso. Quando eu ajudei ele a se perdoar, agora vem um terceiro ponto para você resolver a ansiedade. O perdão é a chave da vida. E o perdão vai eliminar a ansiedade da sua vida. Só que essa não é uma jornada fácil, porque às vezes para você perdoar outras pessoas é difícil. Agora eu vou te falar. Sabe o que é mais difícil ainda? É você se perdoar. Porque a gente foi treinado a vida inteira para a gente se julgar, para se proteger do julgamento alheio. Então, toda vez que seu pai e sua mãe te julgou, quer positivamente de que você é uma pessoa incrível, extraordinária, ou simplesmente se os seus pais te deram amor, incentivo, coisas boas, você coloca na sua cabeça, eu não posso errar, que se eu errar eu decepciono eles. Cobrança interna excessiva. Ou quando as pessoas te julgam, aí você se julga mais ainda. Então, quer pelo amor ou pela dor, quer pelo incentivo ou pela cobrança, quer as pessoas apoiarem você ou elas só apontarem os seus erros, você aprendeu a se julgar. Então, quanto mais você se julga, menos você age. Quanto menos você age, mais você se julga. E aí onde vem a ansiedade, ela te cansa física e mentalmente. Ansiedade cansa mais que 1 hora de estudo ou 1 hora de trabalho. Quer fazer um teste? Passa um domingo inteiro sem fazer nada. Você termina o domingo se sentindo cansado. A ansiedade ela destrói sua concentração, sua memória para aprender, para lembrar, procrastinação, preguiça, falta de foco, falta de persistência. E a ansiedade ela provoca um monte de coisas ruins. E depois que essas coisas ruins acontecem, depois que você procrastina, como é que você se sente? Culpa, mais ansiedade ainda. Como você se sente quando você termina o dia e para pensar, poxa, no final era do que eu tinha que ter feito? Culpa e ansiedade. Então, para te ajudar a resolver a ansiedade, você precisa colocar em prática esses 3 pilares. E para te ajudar a colocar em prática, eu criei o treinamento completo em imunidade emocional. O link está aqui abaixo para você entrar para o grupo VIP do WhatsApp, onde você vai receber todas as informações sobre como colocar esses 3 pilares em prática. Anota isso. Isso é fundamental para a tua vida. Mesmo que você não clique no link aqui para entrar no grupo do WhatsApp. Primeiro ponto, tudo que gera ansiedade para mim. Segundo ponto, qual é a origem disso? Quando foi que isso começou? E você vai começar a cavucar no passado, daqui a pouco você acha. Quando o seu professor te julgou, a sua coleguinha de sala te humilhou, quando alguém traiu sua confiança, você teve um relacionamento, houve uma traição, quando você viu seu pai e sua mãe brigando e aquilo foi um trauma para você, isso programou a sua mente para de alguma forma ter a insegurança de não ter família. Então, a qualquer custo, você paga o preço para ter a sua família. Nem que seja com a sua infelicidade. Por isso que muita gente não consegue terminar relacionamento. Porque você quer que aquele relacionamento dê certo a todo custo. Só que isso foi programado na sua mente. E quando você tem clareza, o que gera ansiedade para mim? Escreve. Escreve aqui nos comentários, escreve no papel. Quando foi que isso começou? E o terceiro e último item. É o perdão. Quando você perdoa, aquela situação se resolve. Então clica nesse link, você vai conversar comigo. Estou lá no grupo do WhatsApp para a gente conversar, trocar uma ideia e eu entender como eu posso te ajudar com esse treinamento que tem sessões ao vivo, onde você vai conversar comigo de verdade, como se eu estivesse na sua frente via Zoom. Tá bom? Um beijo no coração, clica nesse link, te vejo lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tchau, tchau. Importante, quase que eu esqueci. Esse treinamento, nessa oportunidade, tem um desconto especial, um desconto incrível, que você só vai ter acesso se você estiver lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Vem!